Por que as pessoas não abrem os seus aplicativos bancários para ver os seus extratos, para ver quanto elas gastaram no mês? Você é uma dessas pessoas? Você já se deparou nessa situação em não querer abrir o seu aplicativo bancário para não ver o seu extrato? E é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Desde já peço, se inscreva no canal. Vai chegar um momento que eu vou parar de pedir vocês para se inscrever, porque nós vamos estar com um número de inscritos muito legal. Mas de início, né, galera? Se inscreva aí no canal, ajuda a gente, curte esse vídeo. A gente está trazendo informações para vocês que vai ajudar vocês de alguma forma, e com isso vocês nos ajudam se inscrevendo aí no canal, beleza? Galera, você já se deparou, você, na sua vida, onde você pegou o seu celular, talvez após uma festa ou uma compra, algo do tipo, e não quis abrir o seu aplicativo bancário, o seu banco digital, talvez? Você já se deparou nesse momento de não querer abrir para não ver o extrato dele? Você já se perguntou por que você não abre ou não quer abrir para ver o extrato? A maioria das pessoas, elas gostam de ignorar o problema. Elas não, muitas das vezes, não querem enfrentar o problema. Elas não querem se bater de frente com a realidade. Muitas pessoas, elas fogem da sua realidade ou tentam não viver a sua realidade. Só que é algo que não tem como não viver, não tem como não vivenciar ali. É a nossa realidade. A nossa realidade é a nossa realidade. E muitas pessoas ficam ignorando os problemas. E deles, como nós estamos falando nesse vídeo, é a questão das dívidas, os aplicativos bancários, os extratos, onde as pessoas não querem abrir, porque sabem que se abrirem o aplicativo, ver o extrato bancário dos últimos 30 dias, o que ela gastou, o que ela fez, ela vai ver que realmente ela gastou demais, gastou com coisas que não deveria gastar, fez o que não deveria ser feito, e com isso ela se frustra, ela se sente mal. Esse é um outro ponto que faz com que as pessoas não querem abrir o extrato bancário, porque faz elas se sentirem mal, tristes. Por quê? Porque ela vai olhar e ver o erro que ela fez, a besteira que ela cometeu em ter gastado demais, feito muitas coisas que não deveria ter feito ali no seu aplicativo bancário, na sua conta do banco. As pessoas não olham as suas informações financeiras com medo de como isso vai fazer ela se sentir. E ela já sabe que se ela olhar suas informações financeiras, ela sabe que vai se sentir mal porque agiu de forma incoerente. E a verdade é que isso é por falta de organização financeira. Isso não é algo surpresa, mas é por conta da organização financeira que essa pessoa não está tendo. E é por isso que ela nem olha no extratos, nem abre os aplicativos bancários para ver o que ela fez, porque ela não tem organização financeira, gasta de modo aleatório e no final das contas ela sabe que já está toda enrolada e não quer nem olhar o seu extrato bancário para ver o que ela fez na verdade. Mas então, Igor, o que essa pessoa precisa fazer, ou o que eu preciso fazer para que isso não aconteça na minha vida? Primeiro, você precisa organizar a sua vida financeira. Você precisa entender até onde você pode ir. Você precisa entender que todas as vezes que você gastar, passar um cartão de crédito, você precisa estar consciente de que você está gastando um dinheiro que você ainda não recebeu, porque o cartão de crédito te dá a possibilidade de você gastar um dinheiro que você ainda não tem.
Muitas das vezes você passa o cartão por quê? Porque você ainda não recebeu. Ou seja, você está gastando aquilo que ainda você não tem, que você não recebeu ainda. Então, é algo que você precisa analisar. Eu vou receber mesmo? É certo? Sim. Mas quanto eu vou receber? Quanto que eu posso gastar aqui? Porque vai ser descontado lá do meu salário, do meu cartão, do meu dinheiro, beleza? O que eu preciso fazer é organizar a sua vida financeira. Você precisa organizar e não deixar de forma bagunçada. Tem gente que não olha o extrato bancário, por quê? Porque gastou de modo aleatório, gastou demais e com isso tá uma bagunça, tá uma bagunça. Então você precisa organizar a sua vida financeira. Outra coisa, você precisa criar uma reserva de tranquilidade. O que é isso, Igor? Uma reserva de tranquilidade. O nome já diz, uma reserva de tranquilidade. Tem gente que não tem R$ 1 na conta nesse exato momento, não tem nenhum real guardado, nada, e fica vivendo a vida aleatoriamente, gastando de modo desesperado, sem saber o que fazer, como fazer, e não tem uma reserva de emergência, uma reserva de tranquilidade, um fundo de segurança, não tem nada disso. Então você já vai começar a organizar a sua vida financeira, criar uma reserva de tranquilidade, beleza? Outra coisa, você vai revisar os seus gastos e veja quanto é o seu custo de vida em 30 dias. X, esse é o valor da sua reserva de tranquilidade. O que você vai fazer? Você vai analisar os seus gastos totais durante 30 dias. Ah, gastei R$ 1.000 durante 30 dias. Esse é o valor da sua reserva de tranquilidade. Você vai lá na caixinha do Nubank, por exemplo, vai criar lá uma caixinha com o nome Reserva de Tranquilidade. Essa caixinha vai servir para você guardar esse dinheiro. O meu gasto mensal é de R$ 1.000. Você vai lá nessa caixinha e vai guardar os R$ 1.000 nessa caixinha. Essa caixinha vai servir para aquele mês que você gastou demais, se desesperou, não tem como pagar, não tem o que fazer, ou o seu salário atrasou, né? Porque eu nem falo isso, a questão de você gastou demais, porque você não pode fazer isso. Vamos dizer que o seu salário atrasou, e o seu patrão teve que dar um atraso de 15 dias. O que você tem? A sua reserva de tranquilidade, é o valor que você gasta durante 30 dias, você tem lá na caixinha guardadinho, já esperando esse tipo de momento. Guardou lá seus R$ 1.000, você não vai se desesperar, seu cartão não vai atrasar, você não vai precisar usar mais cartão de crédito, não vai precisar pegar empréstimo, não vai precisar pedir dinheiro emprestado com agiota, né? Nada disso. Você tem a sua reserva de tranquilidade, beleza? Então, crie uma reserva de tranquilidade. O primeiro passo que eu falei para vocês é organizar a sua vida financeira. Organizou sua vida financeira, parou de gastar de modo aleatório, parou de gastar de modo impulsivo, pronto. Criou a sua reserva de tranquilidade, que é um valor referente ao que você gasta durante 30 dias do mês, fez a sua reserva de tranquilidade, guardou lá numa caixinha, num banco ou num porquinho do Inter, aonde você achar melhor. Feito isso, aí você vai pensar em uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência, para quem é solteiro, você pode guardar ali 3 meses do valor que você gasta no mês. Como eu disse, se o seu gasto for R$ 1.000 durante 30 dias, nessa reserva de emergência, você vai guardar 3 meses desse gasto, R$ 3.000. Para você que é casado, tem família, tem filhos, nós falamos muitas das vezes para vocês guardar de 3 a 6 meses, mas o mais indicado é 6 meses, porque você tem família, é algo mais preocupante. Se o seu gasto mensal é R$ 1.000, o que você vai guardar? 6 vezes o valor de 1.000, R$ 6.000. Se você criar essa caixinha de tranquilidade, essa reserva de tranquilidade, criar sua reserva de emergência de 3 a 6 meses, o valor que você gasta no mês, aí você já está
acima de mais de 50% da população brasileira. Aí você já está caminhando para começar a juntar dinheiro, mas esse já é um assunto para outro vídeo. O assunto desse vídeo é entender o porquê que vocês não conseguem abrir a conta bancária e ver o extrato, ver quanto vocês estão gastando. É porque o intuito desse vídeo é fazer você entender que por que você não anota todos os seus gastos. Por quê? Entende? Porque não tem organização financeira, sabe que está gastando demais e sabe que se analisar isso vai se sentir mal, vai olhar para você mesmo e ver que você está sendo irresponsável com você mesmo. Mas a partir desse vídeo você vai mudar sua atitude, não vai fazer esse tipo de coisa mais, organizar sua vida financeira, criar sua caixinha de tranquilidade, criar sua reserva de emergência e só decolar e sair dos 90% dos brasileiros que não tem dinheiro guardado, não tem reserva de emergência e não sabe o que fazer da sua vida financeira. Se inscreva no canal, deixe o seu like e curte esse vídeo. Tamo junto, é nóis.